viajeiro, se fores a Braga, não perguntes a ninguém quanto há de belo para ver numa ermida, numa fraga. Qualquer poeta ali tem 1000 poemas a escrever. Vamos dar aqui início ao nosso 10º programa das Memórias de Braga do Filho do Alfarrabista da Arcada, e hoje a falarmos do complexo, que é um complexo, é o santuário, mais todas as obras que têm adstritas, do Bom Jesus. E vimos cá porque este ano está-se a fazer muita força para que este local seja santuário e adjacentes seja considerado património da humanidade, e nós vamos cá dar o nosso pequeno contributo para tentar ajudar a que isso aconteça. Tanto é que nós estamos no canal mundial mais visto pela humanidade, que é o YouTube, não é? Portanto, esperemos que isto chegue à ONU e à Unesco, etc. E nada melhor para nos acompanhar neste programa que o meu amigo de longa data, João Tinoco, por acaso também nesta altura e já há muitos anos autarca deste território. E eu vinha com umas ideias meias pré-concebidas, também sei umas coisas sobre isto, não deves imaginar. Claro. Mas tu, como és um filho daqui da terra, conheces mais assim uns apontamentos que escapa muito à comunidade científica, aos eruditos e talvez a mim, não é? Embora se calhar algumas coisas também te acompanho, mas acho que sabes mais. E então debaixo aqui do escudo titular do Rodrigo de Moura Teles, que foi um dos grandes impulsionadores, não o primeiro, nem o último, porque há gente antes e há gente depois, que fizeram muito por isto. Eu lanço o rap, tentas contar aqui às pessoas coisas que vulgarmente ninguém conhece. E parece que aqui este brasão já começa por ter qualquer coisa que a maioria das pessoas desconhece. Pois, o Bom Jesus como monumentalidade tem sempre uma história oficial e uma história oculta, uma história popular, uma história que não vem nos livros, não é? A história oficial, há muita coisa escrita, muita coisa dita. A história oculta é conhecimento só de alguns. A inscrição por via oral. Exatamente, eu não conheço tudo, mas há algumas curiosidades que importa realçar, que é do desconhecimento das pessoas. Nós temos aqui, estamos na entrada do Sacro Monte, ou do Santuário do Bom Jesus do Monte, e estamos na obra daquilo que referiste como sendo a obra do Dom Rodrigo da Moura Teles. Mas o Bom Jesus começou muito antes. Século XV. Talvez antes. Há quem diga que começou por uma cruz que foi posta na chá do Monte Espinho. Este monte chamava-se Monte Espinho. E este monte não começava aqui. Este monte vem das fraldas do Rio Oeste, lá de baixo. Portanto, quando começa a subir, isto será já quase meia encosta. Será o local mais íngreme do monte, não é? Mas realmente o monte começa junto ao Rio Oeste, naquela zona daquela veiga de Vilar, chamada a veiga de Vilar, que é ali a zona onde está a Montalegrense, o Hotel Mélia, por ali. A Rotunda. A Rotunda, pronto, portanto, por ali. E essa cruz deu asa que muita gente fizesse peregrinação a este monte, sempre com a ideia de adorar Deus e depois divertir os homens. É sempre esta duplicidade de ideias. Essa cruz que foi colocada aqui, não há nenhum documento escrito, mas pensa-se que até antes da nacionalidade. Antes da nacionalidade, alguém, na euforia cristã, colocou uma cruz, porque isto é sobranceira à cidade de Braga e ficaria no monte superior. Outros também parece que dizem que foi também por uma ideia que deu Dom João I de celebrar a independência nacional. E isso já é muito mais tarde. Muito mais tarde. Também se fala que poderia ter sido nessa altura foi colocada a cruz. E há histórias, não. A cruz é anterior a tudo. E pensa-se que foi colocada por alguém antes da nacionalidade.
O que se tem por certo, porque há elementos escritos, é que no tempo do arcebispo Dom Gonçalo Pereira existia já uma ermida. Portanto, existia já neste monte... Portanto, 1300 e picos. 1385. Então, nessa data, tinha-se o conhecimento de que haveria aqui já uma ermida. Como é que se tem esse conhecimento? Porque havia uma confraria em Braga, chamada a Confraria da Trindade, portanto, que tem notas escritas e tem os seus estatutos, e em 1385 dizia lá que os confrades dessa confraria teriam de vir ao Bom Jesus rezar... Ao Monte Espinho, neste caso. Não, à Santa Cruz. Não era o Bom Jesus, é à Santa Cruz. À ermida de Santa Cruz, que era assim que se era apelidada, a ermida de Santa Cruz rezar na festa de São João do mês de maio. A festa de São João do mês de maio não era a festa do nascimento de São João, que essa era em junho. Era a festa de São João do mês de maio que eles vinham cá rezar à ermida, estava escrito. E dizia mais, como já faziam os seus pais e seus avós há 40 anos atrás. Portanto, já existia muito tempo antes. Em 1320 e tal. Em 1320 e tal já aqui existia uma ermida que, depois os historiadores, ao estudarem isto, atribuem ao Dom Gonçalo Pereira. E lá está. Pronto. Essa ermida permaneceu muitos anos, depois esteve sempre altos e baixos, não é? Altos e baixos. Sim. E depois começa-se a ter a noção de que há um arcebispo de Braga muito importante, porque era irmão de um outro arcebispo muito importante que esteve... O Dom Jorge da Costa. O Dom Jorge da Costa. Irmão do cardeal... Alpedrinha. Então bem era Jorge da Costa, que estava em Roma e que tem lá a sepultura e que foi o secretário do Papa do tempo e dos Borgia. E era dono de quase metade da Europa. E dos Borgia. Ora, muito bem. Esse senhor também tinha muita importância e entre eles os dois trouxeram um Dião, ou um cônego da Sé da Guarda, que se chamava Dom João da Guarda. Dom João da Guarda era muito importante, não só pela sua riqueza, mas pela sua influência, porque convivia com esta gente importante. E ele foi o que construiu a casa do Passadiço, exatamente, junto às frigideiras. Ainda lá está. Ainda lá está. E tem outra curiosidade, que também pouca gente desconhece, é que nessa casa, ainda hoje, nos nossos dias, está a porta da capela do Bom Jesus, de Santa Cruz, que eles mandaram construir aqui. Há aqui uma confusão histórica, porque dá a sensação que foram construídas duas capelas. Uma pelo Dom Jorge da Costa, outra pelo secretário dele, o Dom João da Guarda. Dom João da Guarda. Parece-me que não é bem assim. Parece-me que a capela é única, um mandou restaurar, o outro construiu-a. Porque o Dom João da Guarda, sendo secretário do arcebispo Dom Jorge da Costa, como não tinha brasão, usava nas obras que mandava fazer o brasão do arcebispo. E daí a confusão. É que havia o brasão do arcebispo como construtor de uma capela. Aliás, ele era Dião. Ele era o Dião. E, portanto, é natural que, como ele não tinha brasão. Não era... punha o brasão do seu senhor. Exatamente. E aí é que traz a confusão, porque aparece um brasão do Dom Jorge da Costa e dizem, a capela foi construída pelo João... Não, mas está muito bem documentado isso. Tá, mas o Fernando Castiço documenta isso muito bem e mais ainda, até diz que esse Dom João da Guarda só teve um erro. Que salvo erro, deixou muitas provendas aos seus herdeiros. Esqueceu-se de lhes deixar ficar a obrigatoriedade de dar donativos para a capela e ela acabou, ao fim de algumas dezenas de anos, de definhar. Dezenas de centenas de séculos. Porque em 1625, uns cidadãos de Braga, que vêm passear para este monte, já era aprazível na altura, verificam que estava tudo em ruínas, que estava tudo degradado, e é em 1625 que eles resolvem deitar mãos ao que estava aqui e melhorar isso. Então propôs-se criar uma confraria em 1629. E, ao criar essa confraria, eles mandam esculpir um Cristo crucificado agonizante. Esse Cristo crucificado agonizante é o que se encontra lá em cima e que o povo conhece como o Bom Jesus do Monte ou o Senhor dos Milagres. E é essa confraria que vai transformar o nome de Santa Cruz em Bom Jesus do Monte, em 1629. Aliás, eu tenho aqui a indicação de que a primeira confraria
É 1629. 1629 ou 1640. Sim, a primeira confraria é de 1629. E que instituiu aqui um ermitão sim, sim. chamado Pedro do Rosário. Pedro do Rosário. Pedro do Rosário foi o primeiro ermitão e o primeiro donatário da Igreja de Bom Jesus. Dessa igreja que eles mandaram, da igreja do que estávamos a falar, do arcebispo Dom Jorge da Costa e do seu secretário, O Dom João da Guarda. o Dom João da Guarda, e eles fazem a confraria nessa capela. E é nessa capela, que estava dedicada à Santa Cruz, que eles colocam um crucifixo com o Cristo agonizante, que chamam Bom Jesus. E, a partir daí, fundam a confraria em 1629, com o nome de Confraria do Bom Jesus do Monte. Pronto. A partir daí, esses indivíduos teriam alguma dinâmica e começaram a fazer festas, fazer bailes religiosos, teatros, para angariar dinheiro, para melhorar a estância. E são eles os primeiros a fazer uma via sacra com uns nichos daquelas coisas que se usavam antes, que ainda vemos nas nossas aldeias, só com umas imagens... Umas alminhas. Tipo as alminhas, com as imagens desenhadas por este monte abaixo. Mas fazem isso e constroem casas para romeiros, constroem casas para os capelães, porque instituíram capelães, e constroem uma casa para um ermitão. O ermitão não era mais que o guarda do local, para zelar por aqui. Que era o tal Pedro Rosário. Pedro Rosário, mas que não é o primeiro. Já vi. Mas este aqui foi marcante. Este foi marcante porquê? Porque aquilo que eu te dizia ao princípio, é o primeiro donatário. Ele, quando morre, deixa tudo o que tinha ao santuário não, à Igreja de Bom Jesus, para desenvolver a Igreja de Bom Jesus. E desculpa só uma coisa, e até ao ano passado ele tinha a lápide dele, a lápide mortuária, incrustada lá em cima no último patamar do escadório, que era o patamar, estava lá. Opa, aquilo estava-se a degradar e em boa hora a confraria retirou para ficar, para preservar. Como nós temos os horários a cumprir do nosso funicular, vamos aqui dar por encerrada esta etapa, embora falta aqui dizer o seguinte, é que em 1708 e 1720 o santuário teve entregue a um crápula. Ao Francisco da Silva Pereira, da casa de Ião do Cabido. Exatamente, que da Sé. Ia metendo as seitas todas ao bordel. Isso é outra história. E agora, como isto estava a dar dinheiro, só muito rapidamente, como isto estava a dar dinheiro, o Dion da Sé, da altura, que era o Francisco Pereira da Silva, que era um senhor da Casa dos Biscainhos, muito rico, muito influente, como viu que isto dava dinheiro. E como ele seria o dono do Bom Jesus, porquê? Porque o Dion da Sé era o parque de Tenões. E isto pertencia a Tenões. Então ele disse, não, desculpem lá, mas quem manda sou eu. É o Parque de Tenões. É o Parque de Tenões quem manda aí e, portanto, tomou conta... E durante 12 anos só... Deu cabo disto tudo. Deu cabo disto tudo. Era só receitas... Deu cabo disto tudo, que não se conhece quem é que foram os tais senhores que fundaram a confraria, porque ele até cabo dos livros dele. Ele deu sumiço aos arquivos. Deu cabo de tudo. Bom, e para darmos seguimento à nossa visita ao Sacro Monte, como tu dizes, Sacro Monte, estamos junto de uma das mais emblemáticas obras da cidade de Braga. Dos transportes de Braga. Mas acho que isto é mas aqui isto é mais que os transportes de Braga. Isto é uma joia. Sim. Isto é uma joia e é feita por um homem que eu mais admiro na história de Braga do século XIX. Por o grande Manuel Joaquim Gomes. Teve que mover montanhas para a realização desta obra. Claro, as pessoas na sua época, e quanto mais inovadoras forem, menos bem assim são. O Manuel Joaquim Gomes foi um deles. O Manuel Joaquim Gomes vem de Santa Maria de Longos aos 9 anos, trabalhar como marçano numa loja da rua do Largo do São Martinho. Exatamente, e aos 19 torna-se empresário. Compra a loja, ao patrão, e torna-se empresário. E a partir daí o Manuel Joaquim Gomes, até à sua morte, e foi uma morte prematura, 54 anos. E mais ainda, e o homem morreu revoltado, ou se não foi revoltado, morreu muito
como era um espírito inovador, pá, teve, em toda a sua vida, cada coisa nova que ele fazia, havia contras. O elevador de Bom Jesus é um desses casos. Como sabes, o Manuel Joaquim Gomes... As máquinas de montanha, que no ano seguinte, a inauguração disso foram feitas também, teve também guerras terríveis, vinha desde espiões até este local. Ele interessou-se pelo turismo, pelos hotéis, foi uma das áreas, ele tinha uma área diversificada de investimentos, e uma das áreas em que ele apostou era o turismo, estava no manancial do turismo, e o manancial do turismo de Braga era o Bom Jesus. Tu gostas de contar coisas às pessoas que vão manejar, não estão inscritas ou que exatamente, não sabem. exatamente. Mas eu também, se calhar, vou tomar uma novidade, se calhar tu conheces. É que supõe-se, ou há quem diga, o primeiro telefone que houve na Península Ibérica... Na Península Ibérica não sei, em Braga foi dele. Em Braga e no país. No país. Que era um telefone que ele montou entre os hotéis aqui de Bom Jesus e o hotel que ele tinha na Avenida Central. Exatamente, exatamente. Foi o primeiro telefone que houve por este lado. Sim, senhora. Não sei se era da Península Ibérica. Isso é para ficarmos com uma ideia. Exatamente. O primeiro da Península Ibérica é o funicular. Da forma como ele pensava, não é? Ele pensava sempre em futuro, em inovação, muitos anos à frente. Muitos anos à frente. E para o turismo, uma das coisas essenciais para o turismo são os transportes. E foi ele que instalou em Braga a primeira rede de transportes, primeiro com carros. Companhia de Carris Braga, que quem lançou essa firma não foi ele, foi outra pessoa, mas que depois com as calças na mão foi ter com ele e pedir socorro para ele, para aquilo acabar. E que tinha uma peculiaridade que pouca gente desconhece, é que chegavam ao Bom Jesus. E esse transporte chegava ao Bom Jesus. Puxado por animais. Puxado por animais. E a ideia dele de trazer o elevador foi porque ele tinha uma grande dificuldade em subir o monte do Bom Jesus. Ele tinha de mudar os animais muitas vezes. Portanto, aquilo não estava a resultar. E ele, porque infelizmente tinha uma doença, a tuberculose, uma doença de altura que os dizimava e que o dizimou a ele, e ele morreu de tuberculose, mas como era uma pessoa de posses, ele ia fazer curas à Suíça, aos Alpes Suíços, não é? E foi nos Alpes Suíços que ele viu um transporte a subir a montanha. Que só havia na Suíça, não. Exatamente. Ainda não havia mais lado nenhum. E se lembrou que aquilo seria ótimo para ele resolver o problema que tinha na subida de Bom Jesus, com o transporte que tinha, dos animais a puxar as carruagens. E então encontra um engenheiro, Nicolaus Rochenbach, e fala-lhe nisso. E esse engenheiro faz-lhe o projeto para a instalação mediado por um tal outro também Mesnier. Calma. Não mistures as coisas, que as pessoas têm de perceber bem. Esse senhor é que faz o projeto. E ele traz o projeto para aplicar aqui. Só que chegou aqui, o senhor Rochenbach não vinha a Portugal. E então ele teve de arranjar em Portugal um engenheiro que desse seguimento ao projeto. Foi quando ele encontrou então no Porto um engenheiro português de ascendência francesa, que se chama Raoul Mesnier, e que é o Raoul Mesnier que vai implementar... Mas é o engenheiro do terreno. Do terreno. É que vai implementar aqui, com as ordens do Rochenbach da Suíça, vai implementar aqui o funicular. O que é que se chama funicular? O sistema é um sistema que neste momento é único no mundo, talvez, já houve mais, mas neste momento em funcionamento que é um sistema de duas cabines puxadas por um cabo. Contrapeso e que funciona com um contrapeso, isto é, o que está lá em cima tem de estar mais pesado, com peso suficiente para arrancar com o de cá de baixo. Como é que eles fazem esse peso? Com o acrescento de água no elevador. Portanto, o elevador tem um depósito que é cheio de água, são 100 litros, um cálculo mais ou menos aproximado, é 100 litros por pessoa. Não é? Eles fazem o cálculo, metem a quantidade de água suficiente para aguentar com o peso deste cá de baixo. Quando soltam lá em cima do elevador, ele, por um sistema de contrabalanço, começa a descer e, como está ligado pelo cabo que lhe dá o nome de funicular, arrasta de baixo para cima. E ao chegar cá abaixo despeja, tem um sistema que despeja a água e que vai para os campos. Agora, o projeto que está atualmente em funcionamento, que é um projeto que foi inaugurado em 25 de março de 1882, portanto, nunca teve nenhum acidente, mas não era este o primeiro projeto.
Nós vamos subir o elevador e vamos ver que o elevador parava muito antes de onde para agora. Estão-nos a chamar. Estão-nos a chamar para subirmos. Portanto, isto é um sistema de 2 cabines, não é? Que estão ligadas por este cabo. Que tem Espero que o Rafael mostre o cabo. Que tem uma roldana lá em cima e que aquele estando mais pesado que este, ao soltá-lo, ele arrasta este. O que eu estava a dizer é que este projeto que nós vemos aqui não era o inicial. Este projeto terminava... Não caias, vai lá ter cuidado. Nós vamos ver e ele vai filmar. Um bocado que é para o homem não... E ele vai filmar, porque este projeto terminava um pouco mais abaixo, porque ali havia uma grande parede, que era onde estava instalada a torre da igreja do Dom Rodrigo, que ainda não falámos. Vamos falar ainda. E tinha também uma casa de romeiros, que já estava em ruínas. E então eles resolveram destruir, ficou muito mais caro, resolveram destruir esse penedo, cortar esse penedo e levar o elevador quase até ao adro do santuário. Do santuário. Do santuário, não, do templo, porque o santuário é isto. Mostra um bocado o outro elevador a vir para descer. Está bom tempo lá em cima. Quer dizer, isto naquela época foi um avanço disto tudo. Mas vais ouvir. Vamos ouvir, vamos. Aqui neste ponto, cruza-se por baixo a estrada do santuário. Há umas imagens da revista Ocidente no dia dos treinos, da experimentação disto, que é uma fotografia tirada exatamente aqui neste sítio. Há uma curiosidade. O trisavô da minha mulher foi o primeiro condutor disto. Primeiro condutor? Está registado. É? Olha, é mais uma novidade que vamos dar aqui aos nossos telespectadores. A mulher do Tinoco é descendente do primeiro... António Lopes dos Santos. Olha, devia ser meu parente, não é? Olha, devia ser meu parente. Ele morreu aqui. Ele morreu aqui. Ele deve ser arrebentado disto. Vou chegar mais acima. E também vamos ver ali o herói, o Manuel Joaquim Gomes. Deve estar ali o herói. Um herói, mas tirado pelas pessoas. Um gatuno. Ah, na altura. Exatamente. Na altura. Estamos a falar, era um gatuno. Bom, saltamos do término do funicular para montante do Bom Jesus, porque para vir atrás da água. Para vir atrás da água para abastecer o elevador. O contrapeso. Exatamente. E portanto estamos no local que foi o primeiro lago do Bom Jesus, que inicialmente tinha sido usado de abastecimento às fontes dos escadórios antes de haver funicular. Claro. Este lugar onde nós estamos chama-se a Mãe d'Água. A Mãe d'Água era um sítio idílico, paradisíaco. Foi aqui, neste local, que o Camilo Castelo Branco, ele refere isso no seu livro Bom Jesus do Monte, se encontrou com Ana Plácido. Foi aqui que começou o namoro deles. Aqui que eles se conheceram mesmo. Exatamente. A Ana Plácido, embora vivessem ambos no Porto, a Ana Plácido vinha para o Bom Jesus. Mas era temporada de verão? Não, vinha porque tinha uma irmã tuberculosa e vinha em busca da cura da irmã para a estância do Bom Jesus. Aliás, o Bom Jesus foi durante muitos anos e até ao século XX, até ao último quartel do século XX, a estância do Porto comparável à Sintra dos Lisboetas. Portanto, os portugueses... Sobretudo depois da abertura do comboio. Sim, o comboio é de 1865, exatamente. Portanto, o Porto, os comerciantes do Porto, os grandes comerciantes do Porto, vinham ao Bom Jesus, que eles consideravam de ser a Sintra do Norte. Os lisboetas. Para Sintra, os portugueses vinham para o Bom Jesus. O Camilo Castelo Branco era frequentador do Bom Jesus desde pequenino. Ele veio cá a primeira vez quando tinha 9 anos, segundo ele refere. E foi aqui, neste local, em que ele conhecia todas as árvores e falava com elas.
que conheceu a Ana Plácido, que estava cá hospedada num dos hotéis, com uma irmã tuberculosa, a ver se curava a irmã a apanhar aço. Foi aqui que realmente se deu o encontro dele. E este local ficou sempre a ser um local idílico. É o local da Mãe d'Água. Porquê é que é o local da Mãe d'Água? Porque aqui, nesta zona aqui, tem um depósito subterrâneo. Este morro que nós vemos aqui é um morro artificial. Aqui debaixo está o primeiro depósito construído na obra do Dom Rodrigo da Moura Teles para abastecer todas as fontes do Bom Jesus, que eram na altura 17, que são as fontes que estão pelo escadório abaixo. Quando se construiu o elevador, foi necessário arranjar água, porque se o elevador funciona a água, teve de se arranjar água. Então, o Manuel Joaquim Gomes comprou outras minas, reforçou o caudal deste depósito. Isso é importante. E as pessoas não têm noção. Construiu o primeiro lago que construiu como um reservatório, portanto, para dar beleza ao local, pelo exterior, já não interior como aquele que está ali, construiu este lago. Depois construiu outro junto ao seu hotel da Bela Vista, que é o atual hotel de elevador, que tem aquela taça. É aquela taça diferente. E depois tem um grande depósito que é pré-elevador, portanto, é o que abastece diretamente o elevador, que também é um depósito subterrâneo, que está exatamente junto ao elevador, ali junto à capela do descimento. João, mas olha uma coisa, porque as pessoas não têm noção disso. O Manuel Joaquim Gomes gastou uma fortuna aqui na montanha de Espinho, entre Bom Jesus e São Aposta, não é? Sim, o Espinho. E gastou uma fortuna a comprar minas de água e a fazer um empreendimento hidráulico subterrâneo para desviar esses veios de água todos em direção a esta mãe de água. Esta mãe de água, exatamente. Isso custou-lhe. Ora bem, custou-lhe uma fortuna. Como nós já falámos há pouco, o Manuel Joaquim Gomes era um empresário. Ele não fez nenhuma obra para o Bom Jesus. Ele fez obras para ganhar dinheiro. Naturalmente. Esse é o objetivo de ganhar dinheiro. O objetivo. Ele construiu o elevador para ter um transporte que trouxesse os turistas ao Bom Jesus, onde ele já possuía hotéis. Os hotéis. E não é nada altruísmo para fazer o Bom Jesus. Não, e agora é um grande empresário. Exatamente. E agora que nós o entendemos e ficamos maravilhados com a obra dele, e com razão, não nos podemos esquecer que na época, as pessoas não estavam tão de acordo com isso. As pessoas conheciam o Manuel Joaquim Gomes como um gatuno. O gatuno que estava a roubar o Bom Jesus. Estavam sempre prontos a tirar-lhe pedras. Exatamente. Aquele empresário do Chapelaria o Taixa. Exatamente. Porquê? Porque ele tinha sucesso a ganhar dinheiro, não é? Empresarial. E as pessoas, mas ele não dava ponto sem nó. Ele construiu o elevador, mas quis que lhe passassem a concessão e os terrenos. Não é? Era um empresário. O povo, eu posso dizer uma curiosidade, o povo de Tanões fez um abaixo-assinado contra o elevador. Não queriam a construção do elevador, porque o Manuel Joaquim Gomes estava a roubar o Bom Jesus. Porque ele estava-lhe a dar terreno que era do Bom Jesus e que, portanto, deixava de ser do domínio público do povo para passar para um indivíduo que era um sanguessuga. Embora que ele, naquela altura, dava dinheiro, dava um arrendamento à confraria anual superior ao maior donativo que alguém tenha dado ao Bom Jesus. Claro, mas isso não estava em conta. O que estava em conta é que ele estava a possuir, estava-se a apropriar de um terreno que era do Bom Jesus. E, portanto, as pessoas, sabes como é? Isto não acontece nos nossos dias, não é? Claro. As pessoas veem um outro a ganhar dinheiro e têm inveja, não é? E daqui, portanto, ele teve muitos problemas com o povo que não, quer dizer, que o considerava um gatuno. Nós agora estamos realmente a homenageá-lo e já foi homenageado porque realmente ele deixou uma grande obra. Mas no tempo dele ele viu-se e desejou-se para fazer... Ele nos últimos anos veio a retira-se de Braga. Exatamente, porque realmente ele teve desgosto. Só por curiosidade, os elevadores que há hoje em Lisboa... Ele era empresário. E aproveitando a embalagem do elevador que fez em Braga, que foi um sucesso, em termos de transporte... E é o primeiro do país. Lisboa veio copiado. Ele funda com o Mesnier, com o tal engenheiro, uma sociedade que vai construir os elevadores os vários elevadores de Lisboa. Inclusive o da Madeira. E há outra curiosidade, é que o da Madeira acabou, estourou, e
o material da madeira foi aproveitado no restauro do Irmão de Bom Jesus. Veio da madeira para Bom Jesus. Não há nada a falar com o Tinoco para saber esse pormenor. Bom, e depois de termos então estado junto do primeiro lago do Bom Jesus, vimos para junto do segundo lago, onde a maior parte da nossa geração foi toda muito feliz por essas bandas. Todos vemos aqui umas recordações muito simpáticas, mas não é para isso que estamos para falar aqui. Mas antes de passarmos a isto, vou dizer uma coisa, Tino, e tem a ver com aquelas investigações que eu fiz sobre o livro da história do desporto em Braga. A partir do dia 1 de janeiro de 1917 até finais de 1919, ou meados de 1919, a imprensa de Braga não dá uma única notícia de um acontecimento desportivo em Braga. Coisa que até finais de 16 há centenas ou milhares de notícias sobre o desporto em Braga. Isto tudo para dizer o quê? Nesse espaço de tempo só apareceu, dentro da minha investigação, só apareceu uma notícia sobre um acontecimento desportivo que teve a ver, meados de 1917, com um torneio de ténis que houve aqui no Bom Jesus. Também lhe aproveito para perguntar por que motivo é que agora ali não se vê nada. Sim, naquela zona havia um parque infantil e um campo de ténis. Parque infantil, onde os meus filhos foram muito felizes. Ora bem, vamos ver uma coisa. Era o único campo de ténis na cidade de Braga. Até ver o do Soutelo. Exatamente. Já não era bem Braga, mas sabia as pessoas de Braga. Mas era o único campo de ténis. E era bastante utilizado e teve aí muitos profissionais até que saíram daqui. E havia um moço que vivia aqui que chegou a treinador de ténis a partir daqui. Opa, uma confraria achou que aquilo que dava muita manutenção, porque era um campo de ténis em terra batida. E pronto, e como dava prejuízo, já não havia grande aderência, porque entretanto na cidade já surgiu o clube de ténis, já havia outra oferta, já ninguém vinha para Bom Jesus para o ténis. Neste momento eu sei que há um projeto de revitalizar o espaço, de voltar a pôr o parque infantil, de pôr o campo de ténis e de reformular esse edifício que está aí, que é um edifício de traça arquitetónica, com valor histórico e com valor arquitetónico, e que já está totalmente deteriorado, para fazerem um bar de apoio ao lago. E que também temos também já sabeu de bar de apoio ao lago também. Exatamente, já foi. Bom, mas estamos aqui a falar deste lago. Este lago surge na reformulação, ou na ideia que houve de uma confraria de Bom Jesus, em abrir a mata como um ponto de referência turística. Portanto, o Bom Jesus era religioso, mas houve uma altura, essencialmente na década de 20 do século passado, do século XX, em que as pessoas que estavam à frente da confraria achavam que o turismo teria de ser aliado à religião que existia no local e aos romeiros que vinham, mas que depois tivessem um sítio para se divertir. E como tinham realmente uma mata muito boa, criaram zonas de lazer, zonas de piquenique e alguém dentro da confraria resolveu criar um lago. Se alguém tem nome, eu vou dizer quem é o nome. Bernardo Major Lopes Gonçalves. Lopes Gonçalves, que era Presidente da Câmara. Foi o ex-Presidente da Câmara, porque inaugurou o carro elétrico, etc. Fez grandes melhorias em Braga, mas depois também as más línguas, maldicência da cidade, fizeram com que ele se demitisse e depois, mais tarde, a confraria convidou para Presidente da Mesa. E é ele que está na origem de mandar edificar o edifício do casino. Sim, que eles tinham intenção, na altura, que foi na altura que foi lançado os casinos em Portugal, fazer aquele edifício para ver se as autoridades a nível de Lisboa autorizavam a implantação do casino aqui, coisa que nunca conseguiram. E ficou sempre a ser denominado pelo casino. Porque foi construído para esse fim. É um projeto de autoria do arquiteto Raulino, que também fez a Casa das Estampas. Que também foram buscá-lo para, precisamente, como estava muito ligado ao regime via António Ferro, que era o grande mentor cultural, intelectual do Salazar. Exatamente. Então, mas aí se calhar era já no sentido de tentar era um gajo famoso. abrir as portas. Era uma pessoa famosa na área da arquitetura e, portanto, foi aproveitado também pelo Bom Jesus. Mas, efetivamente, apesar do Presidente da Câmara,
quem vai promover e superintender na confraria este lago é o Bernardo Sequeira. Bernardo Sequeira, o cidadão bracarense, que vai, e que tem uma lápide ali, que vai, havia já um lagozinho pequenino e que vai ampliar o lago e vai tornar isto um ponto de lazer com a instalação de barcos. Que na altura era o Eldorado de toda esta região. Exatamente. Portanto, aqui passou-se tudo, neste local passou-se tudo, desde que foi fundado Bom Jesus. Aqui corriam gente de todo o Minho, do Porto, sobretudo. E do país e do estrangeiro. E do estrangeiro, e que realmente tinham aqui um local de lazer por excelência. Ainda hoje é um local que está a ser remodelado, finalmente está a ser remodelado. Aquilo que eu dizia no início, que o Bom Jesus teve altos e baixos, neste momento estamos numa alta do Bom Jesus. Realmente, com dinheiros, porque agora, antes o Bom Jesus vivia de esmolas, mas agora já ninguém compra o céu. E como ninguém compra o céu, temos de nos socorrer das verbas comunitárias. A compra do céu, daqui por mais uns momentos, irmos falar das breves dos Papas. Exatamente. Que foi quem deram a grande pujança ao Bom Jesus. Pois, isso fazia falta para realmente atrair romeiros, não é? E por seguinte, as esmolas e a uma altura que o Bom Jesus, por interferência do senhor da casa Marcelo Aranha, mas mais alguém no Vaticano, conseguiram movimentar tudo. Sim, isso foi na altura dos breves para o centenário, para a comemoração do centenário da primeira igreja. Da primeira igreja. E que lhe foi dado o direito a passar indulgências superiores às de Jerusalém e de Compostela. Idênticas. Isso é a obra de Dom Gaspar de Bragança, depois para... Dom Gaspar de Bragança, mas que teve outros ilustres bracarenses metidos no assunto, nomeadamente o senhor da casa Marcelo Aranha. Exatamente, que tinha grande influência, em Roma. Tenho que fazer um bocado de corte, porque falas muito e depois perdemos aqui o alinhamento e também o tempo também começa a escassear e a luz do sol também, e portanto nós temos que ir por aí abaixo e ver mais uns apontamentos. Portanto, por aqui acho que ficamos. Bom, estamos chegados ao terreiro das Três Capelas, não é? O terreiro das Três Capelas, o terreiro dos evangelistas. Aqui termina o Santuário do Bom Jesus, o Santuário religioso do Bom Jesus. O Santuário do Bom Jesus é uma cópia ou é uma ideia que foi lançada pela Europa fora quando não foi permitido aos cristãos fazer peregrinações a Jerusalém. E então os papas e a Igreja Católica começou a promover o aparecimento de vias sacras em vários países, no chamado Sacros Montes, com a via sacra de Jerusalém. E aí é que foram atribuídas as bulas papais iguais a Jerusalém, para dizer aos cristãos, vocês não podem ir a Jerusalém fazer as peregrinações, mas podem a Bom Jesus a Braga, se forem a Colar, a Itália, tem as mesmas indulgências. Tem as mesmas indulgências. O Santuário de Bom Jesus é sui generis, porque os Sacros Montes Europeus cingem-se à via sacra. Portanto, à parte da crucificação, ao caminho do Calvário, não é? À parte E o Bom Jesus tem a parte, além dessa parte, tem a parte gloriosa de Cristo, que é o pós-morte. Junto à igreja há a capela da crucificação e morte. A igreja é a crucificação, depois há o descimento da cruz e há a capela do enterro do Senhor, vamos dizer assim. Mas depois daí para cima e até aqui, que termina aqui, tem a parte gloriosa, com a ressurreição de uma capela que está ali em baixo, e depois neste terreiro que se chama Terreiro das Três Capelas, porque tem três capelas, ou Terreiro dos Evangelistas, porque é ornado com as estátuas dos 4 evangelistas. Que também já é pós-morto. Já escrevem depois. E que, não sendo uma obra do grande feitor deste santuário, que é aquele que já falámos hoje, o bispo Dom Rodrigo da Morateles, tem na parte central as armas do Dom Rodrigo da Morateles. Não como arcebispo, mas como chefe máximo da Ordem de Cristo.
que era é o mestre da Ordem de Cristo. que era a esfera armilar. E tu se reparares, com a cruz. exatamente, Nas caravelas. que também aparece nas fontes dos 5 sentidos. Ele está identificado em cada uma das fontes dos 5 sentidos, com o seu brasão, os 7 castelos, ou com as da Ordem de Cristo. No pórtico onde estivemos no início, tem na parte da frente as armas como o arcebispo de Braga, o escudo com os 7 castelos, mas por trás tem a esfera e agora repara nesta armilar. curiosidade, quer dizer, o mestre da Ordem de Cristo era uma ordem religiosa militar. Exatamente. E já viste que o mestre era um homem que só tinha 1,23 m de altura. Exatamente. Pronto, são coisas que acontecem, mas pronto, é a posição... Também já agora, há aqui um apontamento, tu gostas de analisar a coisa um bocado pela parte mística. Eu gosto de ver a coisa mais por uma parte mais terrena. Repara bem as guerras que não se deviam desenrolar nos bastidores do Vaticano para, quando foram instituídos esses sacromontes, o Papa dar sinal, dar apoio, dar autorização, etc. Aqui e não dar a outro lado qualquer. Eu estou a imaginar, no tempo de Dom Gaspar de Bragança, os seus emissários, as guerras que tiveram que... Tiveram grandes lutas no Papa para conseguir realmente que fossem recolhidos. É como agora. E depois, ainda por cima, tiveram cá em Portugal um artista... Podes fazer uma analogia. E depois ainda cá em Portugal um artista que tentou boicotar isso tudo, chamado Marquês de Pombal. Sim, mas isso foi por outras razões. O problema dele era os jesuítas. Mas nessa altura creio que os jesuítas já tinham sido expulsos do país. Não. É exatamente por causa dos jesuítas, é uma história que eu te posso contar, exatamente por causa dos jesuítas que ele trava o envio das bulas para Braga. Porquê? Porque os jesuítas interferiram diretamente, são os autores até, dos escadórios dos 5 sentidos, em que puseram aquelas estátuas simpáticas, místicas, que não tinham nada a ver, e que ele, não eram as estátuas que me incomodavam, queria ele lá saber disso. Mas já agora sabes qual é a história deles fazerem essas estátuas? Sei, por causa da guerra que tiveram com os unitarianos. É que eles quiseram que aqui em Braga o ensino fosse só ministrado por eles. Mas o ensino era mesmo deles. Os unitarianos é que eram os... E eles meteram-nos a todos na cadeia. Exatamente. Foram umas centenas de rapaziada e de professores presos para Lisboa. E depois os pais tiveram de pagar. E eles aplicaram o dinheiro na construção do... Não, mas isso foi porque depois eles tiveram que se retratar. Tiveram que aceitar que o ensino também passasse a ser ministrado por outras entidades. E como tinham o povo de Braga todo à perna deles, e eles, para tentarem amenizar a coisa, foi que destinaram umas verbas para melhoramentos aqui no Monte Jesus, nomeadamente essas estátuas. Não foi as estátuas, foi mesmo os escadórios. E também nomeadamente as estátuas. E parece-me a mim que eles já de Ronha fizeram com figuras que não tinham nada a ver com a temática aqui do sítio. Mas a temática aqui houve sempre uma simbiose tentando, como é que eu ia dizer, tentando mostrar que a religião pagã, até por Cristo, foi influenciada. Nós estamos a falar de Cristo. E a ideia é que Cristo era Deus. Portanto, existiu desde sempre. E a influência que ele teve, a analogia que eles fizeram entre a mítica pagã dos romanos, os deuses romanos, que se dirigiam sempre a Cristo. Aqui o que eles queriam falar era de Cristo. E a ideia dos jesuítas é essa. Ao usarem os símbolos pagãos, as figuras pagãs, eles relacionavam-nos sempre com a divindade de Cristo. É por isso que eles, quer dizer, os jesuítas, nós temos de reconhecer que os jesuítas estiveram sempre muito à frente do status. Eram eles assim, o monopólio da educação. Naturalmente que eles próprios autoeducavam melhor com o ensino que ministravam aos outros, não é? Tu sabes muito bem que foi o arcebispo Dom Frei Bartolomeu dos Mártires que os trouxe para Braga, porque realmente eles eram pessoas da ciência. E eles tiveram em Braga os estudos gerais, no Colégio de São Paulo,
que era uma universidade autêntica, embora com os cânones deles. Embora não reconhecida, mas que ombreava com o que se lecionava na Universidade de Coimbra. Embora dentro dos parâmetros deles. Claro. E da disciplina deles. Mas eles estavam sempre muito à frente, mesmo da ideia religiosa. A ideia religiosa vigente, eles estavam sempre muito, muito à frente. Ainda hoje, nos nossos dias, se tu falares... Vamos dizer assim, se tu ouvis uma missa de um padre jesuíta e ouvis uma homilia de um padre jesuíta, não tem nada a ver com um padre diocesano. Porque eles continuam a ser homens de estudo. João, como nós dissemos no início do programa, nós podíamos andar aqui no mês a fazer gravações e isto queria contar muita coisa. Portanto, um programa desta natureza... Temos de resumir. Eu vou aproveitar para te fazer a seguinte questão. O que é achas daquilo que nós estivemos a ver e a conversar, que ainda não foi dito, que reputes de muito importante que seja dito às pessoas? Se tu reparares, nós terminamos lá embaixo no pórtico a contar a história de Bom Jesus até ao pórtico. Até ao aparecimento do grande obreiro da obra do Santuário de Bom Jesus do Monte, que foi o Dom Rodrigo da Morateles. Parámos lá, nem falámos nele. Nem falámos nele em termos da obra que ele fez. E ele fez muita coisa. Ele fez o escadório todo até aos 5 sentidos. Fez o escadório que nós chamamos agora o escadório da Via Sacra, o escadório do pórtico, que é a parte zigue-zagueante, que já não é aquilo que ele fez. Atenção, eu chamei a atenção de que neste momento, nos dias de hoje, nós só temos 2 capelas feitas por ele, que são as duas primeiras capelas a seguir ao pórtico, que era uma planta quadrada, as outras já são todas em planta sextavada ou hexagonal ou octagonal, estas. Portanto, houve uma transformação do Rodrigo da Morateles, fazem com o arquiteto dele, que era o engenheiro Vila Lobos, projeta o escadório do Bom Jesus, não nos termos em que está, porque já foi reformulada, era muito mais íngreme e, portanto, houve necessidade de o suavizar, não é? E em cima, o escadório, o mais monumental do Bom Jesus, que é o escadório dos sentidos, com uma igreja feita por ele. Uma igreja redonda, ao estilo da época, semelhante à do Parque de Guadalupe, que também é da sua autoria, e semelhante também à igreja de São Sebastião das Carvalheiras, que também é dele. Portanto, ele faz uma igreja maior do que essas, mas no mesmo estilo. Pronto, e terminou por aí. Essa igreja vem substituir as anteriores, porque já havia a do Dom João da Guarda, Dom João da Guarda e do arcebispo... Dom Diogo Sousa? Não, do arcebispo... Do Jorge da Costa. Do João Jorge da Costa. Teria havido anteriormente a tal ermida do Gonçalo Pereira, e porque a igreja do Dom Rodrigo da Morateles entrou em ruína porque tinha uma arquitetura complicada, era redonda, e começou a abrir, passou pelo terremoto de 1755, e o que eu te queria contar lá abaixo, quando foi do pórtico, do brasão, é que aquele arco era um marco, até há poucos anos, em que estava marcado o terremoto, porque ele cedeu. O arco era muito mais perfeito e cedeu, e o brasão ficou um bocado torto. Portanto, aquilo era uma marca do terremoto de 1755. Opa! Uns inteligentes, vamos chamar assim, acharam que aquilo que estava torto e que podia cair, teve estes anos todos sem cair, mas podia cair, e então puseram-no direitinho. Acabaram com uma marca histórica. Pronto, mas aliás, que Braga mal sentiu o terremoto. Exatamente, mas estavam essas marcas. Mas estavam essas marcas, e pensa-se que a igreja de Dom Rodrigo da Morateles cedeu no terremoto, também cedeu. Ao ponto de, em determinada altura, até há gravuras disso, ela já estar escurada com paus de pinheiro a escurar a igreja. Portanto, havia necessidade de construir uma igreja nova. Então, quando... Mas, entretanto, esta começou a ser lançada em 1720, não foi? Não, esta começou a ser lançada em 1780. 1780, esta aqui.
Pois está bem, o Dom Gaspar Bragança é dessa altura. Dessa altura. É posterior ao terremoto. Porque a outra estava em ruínas e a outra demorou muito pouco, demorou cerca de 50 anos, porque ela foi acabada em 1720, 22. E esta começa a ser lançada em 1780. 50 anos quase depois, não é? Por causa da ruína daquela, não é? Então o arcebispo da altura reúne-se e dizem, depois há uma luta na confraria, porque uns diziam que o melhor era restaurar a que estava a cair, outros diziam, não, porque... E aí que entra na dança, digamos assim, com a confraria, o Dom Gaspar Bragança. É chamado o Dom Gaspar Bragança, e toma ele as rédeas. E que decide com a confraria que era melhor realmente, toma partido pelos que queriam construir uma nova igreja e decide então construir... Aqui para os nossos ouvintes perceberem, este Dom Gaspar Bragança não era um arcebispo qualquer. Não, era filho de rei. Era príncipe. Era príncipe. Era irmão do rei Vigente. Dom José. Do Dom José. Do Dom José. Mas mesmo assim não teve força. Era o chamado menino dos meninos de Palhabá, porque era filho de uma freira. Mesmo assim, quando foi daquela questão das breves e do Marquês de Pombal, ele não teve peito para afrontar o Marquês de Pombal na primeira investida do Marquês. Não teve, porque pronto, quem mandava realmente no reino não era o rei, era o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal é que decidia e o rei, pronto, era uma figura de estilo. Subscrevia. Pronto, e quem fazia o que queria era o Marquês de Pombal e mandava em tudo e mandava também nessas coisas. Mas não era isso que estávamos a discutir, podemos também falar disso, mas não era isso que estávamos a discutir, que então é pedido a um arquiteto de Braga, um arquiteto militar, um dos nossos grandes arquitetos, Carlos Amarante, que idealize uma igreja a nascente da igreja que existia. Esta igreja começa a ser construída ainda, a outra existia, em ruínas sim, mas existia. Ainda continuava-se lá a fazer o culto. Exatamente. Já só na Capela Mor, porque o resto já estava tudo em ruínas. Estava tudo em ruínas e ele idealiza este edifício que ficaria muito caro para a época e, portanto, haver gente na confraria que não queria e gente que queria. O Dom Gaspar de Bragança vai para a frente, diz que o dinheiro cá de aparecer e apareceu com a ajuda do Pedro José da Silva, que era... E das breves. As breves davam sempre dinheiro porque traziam peregrinos, mas não foram as breves. Ajudaram, mas as esmolas era o financiador foi o Pedro José da Silva, um empresário bracarense que estava em Lisboa no negócio mas era de Real. Era de Real, tinha barcos no mar com transporte de mercadorias entre Portugal e o Brasil. Entre Portugal e o Brasil. Mas conta-se aí uma história que há um milagre, então ele não ficou muito mais sim. Agarrado a isso, que é um barco que já devia ter chegado da Índia umas semanas, há umas semanas... Aí não te posso dizer se era da Índia ou se era do Brasil. Era da Índia, e em que ele se apega com o Bom Jesus e que o Bom Jesus lhe faz um milagre, acaba por arribar a Lisboa. Inteirinho, com a mercadoria... Exato, e ele faz um contrato com a confraria em que de cada frota que mandasse, que não mandavam um barco, mandavam vários barcos, um dos barcos, a mercadoria de um dos barcos era oferecida ao Bom Jesus. E conseguiu isso também com outros empresários. Quer dizer, ele foi adquirindo dinheiro para fazer isto. Não te vou falar agora de como é que foram estas peripécias, como é que foi construído isso, como é que apareceram aqui estas 4 colunas que estão aqui, têm uma história. Elas vieram de uma pedreira em Donim. Só isso é uma obra de engenharia terrível. Foi um problema para as trazer para aqui. A primeira vez fizeram com voluntários que arranjaram animais, foram precisas 36 juntas de gado. 36 e mesmo assim não conseguiram. E foi um pandemónio. E jogavam com aquilo que era de borla, mas só para dar de comer aos animais e aos homens, ficou mais caro do que... contratarem depois um mestre de obras. Acabaram por contratar, que as trouxe até aqui. Mas mesmo assim foi preciso deitar casas abaixo, ali na zona que era freguesia nessa altura, agora é um lugar de sobreposta, que é a Legiosa. E alargar caminhos. Alargar caminhos e deitar casas abaixo, porque... Só para trazer estas peças de granito para aqui. Ao princípio pensavam que as podiam trazer por campos, mas nos campos os carros enterravam-se e tinham de as trazer por ruas. Só que nas ruas não passavam e então tiveram de fazer. Portanto, isso tem outra
história que nos dava aqui, a construção desta igreja tinha uma outra história que nos dava aqui. João, já tivemos aqui um toque do motorista. Que mais apontamento assim importante é que tu... Bem, portanto, a igreja de Dom Rodrigo da Moura Teles ficava aqui por baixo, neste largo, que agora é conhecido pelo Largo de Moisés, ou Terreiro de Moisés, mas que chamava-se assim, porque de antes aqui em cima estava o Moisés. O Moisés que foi desterrado para um recôndito lugar ali na mata, que está escondido, ninguém o vê. É uma grande luta trazer o Moisés para o sítio dele. Que é aquela estátua que tem assim uns raios na cabeça. É, o Moisés, que deu o nome a isto. Aqui em cima, ficava por trás da igreja e era um tipo de jardim, com um labirinto, que se usava nessa época, um labirinto em murta e não sei o quê, e tinha aquelas 4 imagens que estão ali. Estas 4 imagens, que agora são 8, porque quando fizeram o adro, este adro era todo fechado, portanto este muro que está aqui, fechava as imagens todas e terminava ali no canto com 2 lagos. O adro era totalmente fechado por estas 4 imagens. Mas na altura do Dom Rodrigo da Moura Teles só havia aquelas 4, que eram os intervenientes depois de Cristo morrer. Portanto, o santuário conta que deu o sepulcro. Exatamente, conta a história de Cristo, e ele morre na igreja. Na igreja, na Capela Mor, é o sítio onde Cristo morre. Como a igreja está fechada, vamos ter que arranjar uma imagem. Exatamente. É o Calvário. Para ilustrar aqui Portanto, tudo isto fala da paixão de Cristo. Todas estas pedras falam da paixão de Cristo. E o Cristo morreu na igreja e depois teve estes figurantes. Estes beneméritos. Que é o José da Arimateia, é o Pilatos, é o Centurião, que intervieram na recolha do corpo de Cristo. Quando se fez este ato, juntaram-se os executores de Cristo. Aqueles que estão ali, aquelas imagens que estão ali, são os intervenientes é o Anás, o Caifás, o Herodes, é os que condenam Cristo. Os fariseus. Exato, é os que condenam Cristo, não é? Eu estou-te a explicar aqui isto agora e tu estás a perceber o que é que se passa. Mas o povo, quando chegava aqui, via estas estátuas, se tu reparares, o estilo é diferente. Estes são muito mais rococós, não é? Do que aqueles. Repara, estes estão todos com as vestes todas, prontos, no estilo... Aqueles já está mais realista, não é? Aqueles são mais neoclássicos. E estes, portanto, vê-se que há diferença na construção. Porque a igreja também é diferente na construção. E então, o povo chegava aqui e não percebia o que é que estavam a fazer aqui estes senhores. Mas o povo, quando não percebe e não tem quem lhe explique, o povo inventa. Então, eu queria-te mostrar isto. O povo achou que estes indivíduos estavam aqui por causa do hotel. Porque este estava a dizer, e do Hotel do Templo? Que na altura é sul-americano. É sul-americano, estás a ver? Ele está a dizer, e do Hotel do Templo? Aquele ali, como estás a ver... Tem a emenda na mão. Exatamente. Eu tenho aqui a emenda. Aquele... Não ides que é caro. Estás a ver ele a dizer não ides que é caro. E aquele, até me tirar a camisa. Rafael, aconselho-te a mostrar as estátuas. O que eles são? É o Anás, o Caifás, e aquele é quando blasfemou e abriu o coisa. Não, eles não sabiam disso. Então disseram, até me tirar a camisa. Portanto, isto é um apontamento só a rapaziada aqui. É o povo tem de dar uma explicação a isto, porque o povo não tem aqui um cicerone que lhes explica. Eu conheço um bocado a história disto. Agora, nunca tinhas ouvido? Nunca tinha ouvido. E vou dizer mais, seguramente que isto não está escrito em lado nenhum. Não, é tradição popular. É tradição popular. É tradição popular. Se não tivesse aqui o cicerone, aqui, nada criado aqui, ficávamos sem saber este apontamento. Exatamente. Se não vou mais nada... Este programa está a atingir os seus objetivos, que é contar às pessoas aquilo que as pessoas desconhecem. Exatamente. E que não vem, e nem sequer vem nos livros. Não vem nos livros. Isso é tradição popular, porque é a história do povo. Olha, eu disse ao início que o Bom Jesus tinha a história oficial e tinha a história oculta, que é a história do povo. O povo tem de arranjar sempre uma explicação para qualquer coisa. Se não tem aqui um cicerone. Olha, para terminar, mas vamos só lembrar uma coisa. Já que a câmara está apontada, aponta para ali mais um bocado. É que naquele espaço ali, entre aquela capela e aquelas estátuas, é ali que está o último depósito de água. Não, é junto àquela capela ali.
É junto à capela do descimento da cruz, que é das capelas mais bonitas do Bom Jesus. Aquela capela que está ali deve ser vista porque é a reprodução de uma pintura do Rafael. Portanto, pegaram numa pintura do Rafael e reproduziram em relevo. É uma capela muito bonita, que é o descimento. Não, em madeira. E depois temos ali o Longuinhos. O Longuinhos. É aquilo que eu te dizia ao princípio. Temos ali o Longuinhos, todas as coisas que estão aqui estátua, falam da história de Cristo. Mas eu quero falar, vários mas eu não quero falar pela parte mística, quero falar pela parte terrena. Aquela estátua foi feita de uma peça de granito só. Assim, efetivamente ela não foi feita de uma peça de granito só. Efetivamente não foi. Na altura em que foi feita havia nos escultores a ideia de criar cavaleiros estátuas montadas. Aliás, a única estátua equestre que existe em Braga. Exatamente, e é das poucas do país. Só temos a antiga do Dom José, que é da mesma época, Dom José em Lisboa. Temos agora uma recente no Mosteiro da Batalha do Dom Número Alves Pereira e poucas... E a Dom João I na Praça da Figueira. Exato. Há poucas estátuas equestres. Um senhor do Pico dos Regalados que quis oferecer qualquer coisa para o Bom Jesus. Então disseram, opá, ofereça o Longuinhos, o São Longuinhos. O São Longuinhos, que era outra história que nós te podíamos contar. É o homem que era cego, era o soldado que era cego e que não tem nada a ver que com deu isso. a última... Exatamente. E que, segundo diz as lendas, terá ficado a ver quando recebeu o jato de sangue na cara. Pronto, lenda. Bem, mas é que deu o golpe de misericórdia. E então disseram... É ele que dá o golpe de misericórdia. Então ele contrata, também é lenda. Ora bem, a história pode não ser lenda, pode ser verdadeira. Só que a Igreja nunca a assumiu e, portanto, nunca a registou. A história pode ser verdadeira, nunca a assumiu e nunca a registou. Porquê? Porque implica um suicídio. E a Igreja não ia fazer reclame a um suicídio. É que o senhor do Pico dos Regalados, que contrata aquela estátua, ou um canteiro, escultor, cá nome, tem para apontar em qualquer lado. Portanto, faz-lhe um pedido de que fizesse a estátua numa só pedra. E ele consegue fazer a estátua numa só pedra. Só que não conseguiu fazer os arreios. E como ele tinha dado a palavra de que faria a estátua numa só pedra, ele acaba por suicidar-se. Esta é a história. A história popular não está nada escrito disso. Está escrito o nome de quem ofereceu, o nome de quem a fez, mas não conta o resto. E não conta o resto. Uns afirmam que foi real, que é verdadeira, ele suicidou-se porque não conseguiu fazer o que prometeu fazer, e naquela altura havia homens de palavra, e que se matou por causa disso. Mas a Igreja não pode registar um suicídio. Portanto, registou tudo, menos o suicídio do canteiro. João, foi um prazer conversar contigo. Tínhamos muitas coisas para fazer. O Bom Jesus é muito grande para se resumir às poucas horas que estivemos aqui. Já estamos aqui há umas horas. Pronto, mas acho que já demos algum contributo para informar. Sobretudo, demos um contributo de coisas que não estão escritas e que, se calhar, a partir de hoje, pelo menos ficam em registro. As pessoas, pelo menos, que ficam a saber que há outra coisa. E ficam com o registro em vídeo para a posteridade. Exatamente. Então, mais uma vez, muito obrigado, João, por esse nosso acompanhamento. Manda sempre alguma coisa ou outra coisa sobre o Bom Jesus, tudo bem, pá.